Oi, tudo bem? Aqui quem fala é Monique Ferreira e hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre produção de eventos. Eu vou dar algumas dicas de como pensar um evento do zero, tá? E te ajudar a fazer mais shows sem ficar dependendo de contratante. É importante eu falar aqui que eu só vou dar uma pincelada nesse assunto, porque é um assunto muito longo e eu teria que ficar aqui um dia inteiro, fazer um curso e não vai rolar. Tá, mas eu vou já começar a ensinar para vocês a forma de se pensar um evento, como que você constrói a ideia de um evento do zero e a partir daí a gente vai galgando até a produção do evento de fato. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema, falando de cada etapa de produção separadamente. Então hoje vocês podem entender que esse aqui é um vídeo de introdução. Tem basicamente 5 perguntas que você precisa se fazer na hora de pensar em um evento. O que, quando, como, onde e com quem. Respondendo essas 5 perguntas, você vai conseguir definir o que você quer e para quem você vai conseguir falar com esse evento. Eu vou falar de cada uma delas aqui separadamente. Pergunta número 1, o que? Você precisa definir qual é o formato do evento que você está fazendo. Se vai ser um show, e se for um show, vai ser um show plugado, vai ser um show acústico, vai ser um voz-violão, como é que vai ser esse esquema desse show? Pode ser uma festa também, vai ser uma festa com banda ao vivo ou com DJ, ou vai ser um monte de gente colocando música numa espécie de playlist compartilhada do Spotify, ou jukebox, ou vai ser um karaokê, enfim. Tem várias coisas que você tem que pensar para definir o que vai ser seu evento. Eu vou seguir esse vídeo usando de exemplo um show de banda independente numa casa de shows pequena, para a gente conseguir exemplificar cada um desses tópicos. Então, a primeira pergunta, o quê? Um show que vai ter cerca de 3 bandas tocando, não chega a ser um festival, tá? A gente pode fazer com 2 ou 3 bandas, um show pequeno que a gente vai fazer com bandas de rock. Então, esse é o evento que a gente vai estudar. Pergunta número 2, onde? São várias coisas que se precisa pensar também para definir o local ideal para o evento. Primeira e mais importante de todas elas é a capacidade do local. Você tem que pensar que o local não pode ser muito pequeno a ponto de não caber o seu público, nem ser muito grande a ponto de soar vazio. Então, pense sobre isso. Como a gente está falando aqui no nosso exemplo de um show de rock independente para cerca de 2 bandas ou 3 bandas, a gente pode pensar num lugar que tenha a capacidade de 100 a 200 pessoas, que caberia legal e daria para rolar. Então, esse é o tipo de coisa que tem que pensar. Você também tem que pensar em localização, porque localização diz respeito direto ao seu público. Se você quer levar um evento que seja no estilo de público, que você vai levar bandas de Niterói e as pessoas moram em Niterói, não adianta você querer fazer um evento desse no Meia, porque fica muito difícil de Niterói para o Meia e de voltar. Então você tem que pensar também na questão da mobilidade, se tem metrô e ponto de ônibus próximo dessa casa de show que você está pensando. E você tem que pensar também em qual tipo de público que essa casa de show já traz, se é de fato com essas pessoas que você está querendo falar. A terceira pergunta que a gente vai responder é com quem? A gente já definiu que a gente vai ter mais 2 bandas aí que vão tocar juntos. Então você tem que parar e pensar. O que você quer atingir com esse evento? Você quer que tenha uma maior quantidade de público? Ou você quer fechar alguma parceria? Ou você quer fazer um lançamento e trazer participações para o seu show? Aí você começa a fazer uma lista de bandas que seriam legais de você convidar, que tem um estilo parecido com o seu, caso você esteja focando no público-alvo, queira expandir o seu público. Aí você pensa, vou trazer uma banda que parece comigo, porque a gente tem mais chance de compartilhar público, né? Minha galera vai gostar deles e a galera deles vai gostar de mim. Então, você pode levar isso em consideração. Você pode também pensar em trazer bandas que você queira que participe do seu show. E você convidou o vocalista de uma banda para tocar música com você, então você vai e coloca essa banda para abrir ou para fechar o seu show. Tudo isso você vai considerar na hora de pensar em quem você vai convidar para tocar com você. Outra coisa, não é só a questão das outras bandas, mas também questão de, nos intervalos, vai ter um DJ tocando, vai ter alguém botando som, quem vai ser esse cara? Você tem que avaliar a setlist dele, ver se é um cara que tem a ver com o som, qual o público dele, se é uma galera que vale a pena você trazer, que se vai conectar ou se não vai. Tem a questão das participações, que você pode trazer pessoas totalmente aleatórias para fazer participações no seu show. Então sempre tenha em mente quem são as pessoas que você vai trazer para junto para fazer essa festa rolar com você.
Uma outra coisa é que, além das atrações, você também precisa pensar na equipe que vai trabalhar no evento com você. Se você vai ter um produtor de eventos que vai estar ali trabalhando junto, se você vai ter hold, se você vai ter técnico de som e técnico de luz que você vai levar, o que você vai ter nesse evento, que às vezes algumas casas não oferecem, então você precisa trazer. Então sempre pense, faça uma lista de quem são as pessoas que você precisa para que o evento funcione. O evento tem que ter uma equipe de limpeza. O evento tem que ter uma equipe de bilheteria e de portaria, que vai ficar lá recebendo as pessoas, ou se tiver venda de ingresso na hora, que vai ficar lá recebendo esse valor, que tem que ser pessoas de confiança, porque elas estão manipulando dinheiro. Então, assim, tenha sempre essa lista em mente, quem são as pessoas que você precisa ter nos bastidores, em cima do palco e circulando entre o público, para você conseguir responder essa pergunta de quem são as pessoas que vão trabalhar com você. E a pergunta número 4 que a gente responde é quando? Como você faz para decidir quando vai ser o evento? São várias variantes. Pode parecer muito óbvio, a gente vai dizer, não, o evento tem que ser sexta e sábado, porque é o dia que a galera tá na rua e tal, mas muitos eventos funcionam melhor na terça-feira. Por exemplo, quando você faz eventos relacionados a futebol, é melhor você fazer numa quarta-feira, que é dia de jogo. Pode ser que a galera esteja assistindo futebol num bar, e aí vai terminar o jogo e a galera que já bebeu vai querer continuar na festa e pode ter uma música ao vivo rolando ali, entendeu? Então são várias coisas que a gente tem que pensar para definir o melhor dia. Tem a questão dos feriados também, que pode ser muito bom em algumas cidades, muito ruim em outras. Tem cidades que ficam muito vazias de feriados e outras que ficam muito cheias. E aí você tem também que saber pensar no teu público-alvo em relação a isso. Se é um público que vai querer curtir um feriado num show, ou se vai preferir um outro tipo de evento, uma festa, enfim, todas essas possibilidades, uma música de barzinho, tudo isso deve ser considerado. Tem eventos também que podem ser pensados para datas comemorativas. Você faz um tipo de evento como o mês de julho, né, que tem o 13 de julho, que é o mês do rock. Pode ser que você queira fazer um evento no dia 13 e é super coerente, porque as pessoas saem para comemorar o dia do rock e podem querer ver um show de rock nesse dia. Ou você pode jogar para o próximo fim de semana após o dia 13, ou o fim de semana anterior, se esse for o teu perfil de público. Enfim, são muitas variantes. É sempre bom você estar ligado, você anotar cada coisa e analisar cada coisa com muita calma para poder tomar a decisão. Uma escolha ruim de data pode acabar com o seu evento, por melhor que ele seja. Então, tome cuidado. Quinta pergunta: como? Para você fazer um evento, você precisa fazer um investimento mesmo que mínimo. Então você precisa pensar de onde esse dinheiro vai sair. Se você tem um patrocinador, se você tem um dinheiro que esteja guardado, como que vai ser a relação do pagamento de cachê das bandas? Elas vão fazer parceria? Elas vão receber um valor fixo de cachê? Ou vão dividir bilheteria contigo? Como que as pessoas que estão trabalhando no local vão ser pagas? Se a casa de show está oferecendo essa equipe, então a casa de show fica com uma porcentagem da bilheteria ou você vai pagar uma locação? Sempre saiba que investimentos são necessários. Para ter retorno, você precisa investir. Então tenha um dinheiro guardado, não importa de onde ele venha, mas se planeje para ter um dinheiro caso alguma coisa dê errada, caso você precise de um dinheiro no bolso, que depois você pode até recuperar na bilheteria, mas você precisa estar com o dinheiro ali na mão naquela hora. Então sempre pense nisso. Mesmo que seja um evento que você tem 100% de certeza que na bilheteria você vai conseguir arrecadar todo o valor e pagar todo o evento, você precisa ter um dinheiro separado para investir nele. Bem, respondido todas essas perguntas, a gente consegue abrir o nosso objetivo, que é a sexta pergunta. Para quem esse evento está acontecendo? Quando você define isso tudo, você tem uma visão melhor de qual tipo de público você vai atrair para esse show. E aí é onde você começa a parte de toda a divulgação. Você já tem um evento pronto, você já tem um evento formado, agora você tem que pensar no que mais você vai oferecer para as pessoas. Quais são as experiências que vão ter lá? Quais são as atrações além das atrações principais? Se vai ter uma promoção de bebida, por exemplo. Olha, a gente sempre acha que o lance de promoção de bebida dá certo, só que tem públicos que não bebem. Então você faz uma promoção de bebida para atrair gente para o seu show e não adianta nada, porque é um público que não consome bebida alcoólica. Certo? Então sempre analise para quem você está falando para definir quais são as ações de divulgação e as experiências que você vai criar no seu evento. Bem, eu espero que com essas dicas você esteja com uma luz melhor aí na sua cabeça sobre como é a produção de um evento independente.
Foi, como eu disse, por enquanto muito básico, mas ao longo das próximas semanas a gente vai aprofundando esse assunto, falando de cada etapa individual de produção, para você entender a profundidade de cada coisa e te ajudar a produzir um excelente evento para sua banda.